Porque a operação de início perdeu um policial, um bravo de um policial de 40 e poucos anos que deixa uma mãe acamada com AVC em casa, deixa um enteado e a esposa, tirando barricada, tirando trilho de trem quando ele saiu de um blindado, um tiro que quase matou o delegado Marcos Amin, também da Polícia Civil. Tiro dado dentro de uma casa-mata de concreto na comunidade do Jacarezinho. Então, se a gente perde um policial, se a gente tem o impacto que a gente teve em toda a região, com pessoas sendo atingidas no metrô que por um milagre não foram atingidas e morreram, o impacto que a gente tinha ontem já era um impacto, na minha opinião, com a morte do policial, naquele momento, já era uma operação desastrosa. A polícia diz o seguinte, ao também, obviamente, defender sua versão e dizer que não houve desastre na operação. Nós planejamos, tinha inteligência, a gente vinha investigando esta quadrilha há um ano. Eles estavam aliciando menores de 12, 13, 14 anos. Eles estavam se fortalecendo ali. Eles estavam escolhendo namorada e dizendo, essa é minha, essa não é. Eles estavam escolhendo casa de morador, eu vou morar aqui, você está expulso e por aí vai. Nós, polícia, nós tínhamos que agir. Respeitando a tal decisão do Supremo, com as garantias que foram ali estipuladas, nós tínhamos que agir. A operação, para mim, teve sim a inteligência quando você fala de investigar antes e saber onde que aquilo estava acontecendo, o paiol, as localidades, as adversidades do terreno, o horário. Teve esse, vamos dizer assim, planejamento que está muito ligado ao que muitos falam sobre a inteligência, mas nem sempre você planejar e usar a inteligência quer dizer que na ponta, na execução, você vai ter 100% de certeza de que será bem sucedido. Então, não quer dizer, falar o seguinte, ela foi planejada, teve inteligência. E aí você diz, quando você fala isso, que obrigatoriamente ela ia ser um sucesso. E o contrário também. Se ela não foi um sucesso, quer dizer que não teve. Não, pode ter tido, mas na hora, na execução, pode não ter dado certo. Ah, Rodolfo, mas nós tivemos 24 bandidos mortos, pô. Você tá preocupado com os bandidos? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a realidade não mudou. Os caras já foram substituídos, a boca de fumo tá rolando a todo vapor. Eu não tenho a menor pena de bandido. Quem escuta o programa sabe muito bem disso. Eu tô pouco me lixando pros bandidos. Eu não tenho muito esse negócio da vitimização, como alguns têm, de dizer, ai, coitadinho, ele é um excluído total. Não, ele é um excluído total, vamos dizer assim, de um sistema, de um país sem educação, sem saúde, sem saneamento, sem urbanização, sem isso, sem aquilo, sem curso profissionalizante, blá, blá, blá. Mas ele é assim como 99,9,99999% das comunidades também são e não escolhem o caminho de pegar um fuzil pra matar os outros, pra atacar policial, pra roubar a casa de morador, pra escolher namorada. Então, esse negócio de vitimar, ai, coitadinho, não faço isso. Se a operação tivesse terminado sem o policial baleado e morto, sem metrô atingido, sem impacto na região, sem o desespero que foi, e com os 24 bandidos mortos, Rodolfo, você taxaria a operação como desastrosa? Não, eu não taxaria. Por que eu não taxaria? Não é que eu tô torcendo pro bandido morrer. Volto a repetir. Não é que eu tô torcendo. A questão é a seguinte, se o bandido optou na operação da polícia por pegar um fuzil, atirar, tentar matar o policial, não conseguiu e ele acabou morrendo no confronto, ele escolheu aquele caminho. Ele escolheu o destino dele. Eu diria, olha, não vai mudar necessariamente a realidade dali, mas não taxaria como desastrosa. Nisso que aconteceu ontem, você tem também dois cenários que levam ao que aconteceu. Número 1, a UPP, eu falava ontem sobre isso, a UPP falida. Esse projeto de unidade de polícia pacificadora tá lá, tá gastando, tá expondo o policial militar, tá tudo isso que a gente sabe e não tá provocando nada. Veja o que aconteceu ontem, os caras tinham casa-mato, estavam fazendo tudo isso que a investigação apurou. Estavam lá fazendo há tempos isso. Então pra que a gente tem o PP lá dentro? Esse projeto para inglês ver do faz de conta. Pelo amor de Deus.
Você quer abandonar, então, Rodolfo, a comunidade da segurança? Não. Então você opta por reforçar. Fala o seguinte, olha, eu vou entrar e a partir de agora eu vou montar mais 7 bases da UPP, vou aumentar o contingente. Tem contingente? Não parece ter. Vou aumentar aí mais 700 homens. Isso aqui vai ser ocupado. Medellín fez isso. Na Colômbia. Medellín fez isso. Quer fazer? Ah, não quer fazer, não tem contingente? Então sai, pô. Fica com essa UPP que não adianta pra porcaria nenhuma, pombas. Número 1. Não faz nada, tá lá como faz de conta, o tráfico ganha esse poderio. É o que é de resistência, como foi ontem na operação. Número 2. O Supremo Tribunal Federal, primeiro no liminar de Edson Fachin e depois do plenário, à época nós falamos muito sobre isso aqui no programa, muito discordando. E não é dizer que, olha, as operações são todas lindas, maravilhosas, sensacionais, não tem erro. Não! Agora, o que tem o Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal, não conhece porcaria nenhuma do Rio de Janeiro, nem do Rio de Janeiro ele é. Tem alguns ministros do Supremo que são Fux, Barroso e tal. Ele nem do Rio de Janeiro é. Não sabe nada, nunca entrou numa favela, não sabe o que é uma viela, nunca andou no Rio de Janeiro. Se passou pelo Rio de Janeiro, foi para algum evento com carro blindado cheio de segurança. Mas depois isso foi também referendado no plenário. Só contrários Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Para ficar lá cagando regra e dizendo, aceitando uma provocação do PSB, que agora voltou também a provocar e tem uma marcação do Edson Fachin para plenário sobre discussão da letalidade das ações policiais no Rio de Janeiro no próximo dia 21. Ele marcou ontem, depois dessa operação do Jacarezinho. Mas o que eles têm que tomar decisão lá, deram desculpa de pandemia, não sei o quê, para não fazer operação policial. Gente, operação policial, goste ou não, e apure se você quiser apurar, e expulse se tiver que expulsar, e tem mesmo excesso, operação policial, ela tem que estar na autoridade policial, no secretário de segurança, no delegado, no chefe da polícia civil. Então, um morador está sendo sequestrado dentro da comunidade, sendo levado para uma praça pública para ser degolado, porque ele não pagou alguma coisa. A polícia, não, porque o STF, não sei o que lá. A polícia tem feito menos operações quando encontra aqui a colar, como disse que teve ontem, mandou explicação para o Ministério Público, o figurino que eles colocaram, quando manda para lá alegações, suas alegações, razões, etc., com relação à operação em si. Mas, no geral, houve uma redução muito grande de operações. Porque o Supremo decidiu dessa maneira. Ora, na pandemia houve alguma mudança para os traficantes dentro da comunidade, aí eles fazem a casa-mata, eles tomam casa de morador, eles fazem o que eles fizeram. Outro ponto, as casas de moradores foram invadidas. Eu vi fotos, vídeos terríveis de sangue pelo chão, parece que alguns foram até mortos dentro das casas e retirados de lá. As casas foram invadidas pelos policiais em que circunstância? Isso tem que ser apurado. O bandido estava numa perseguição, entrou numa casa de morador, que é o que a polícia está alegando. E é o que a gente viu ontem, hein? Peguem as imagens lá do Globocop ontem, da Globo, filmando no início da operação o que os bandidos estavam fazendo, pulando de laje em laje, telhado em telhado, invadindo umas áreas de lazer construídas por moradores assim no telhado das suas casas, varal de roupa no meio. O bandido, ele invade. O bandido, ele toma a casa dos moradores. E se ele estiver correndo, fugindo de policial, como ontem, e precisar entrar na casa de um morador, pra lá, ele se fingir de morador e se esconder da polícia, ele vai fazer. Se ele precisar pegar um morador, uma criança como escudo humano, tiver na hora, ele vai fazer. Se ele precisar, ele até mata, não tem essa. O policial tava perseguindo, o cara entrou, ele entrou atrás, e ali houve confronto, o cara resistiu, ele morreu. Esse é um figurino. E esse é um figurino que, me desculpe, qualquer polícia do mundo faz. Pode ser na Zona Sul, na Zona Norte ou o que for, nos Estados Unidos. O cara tá perseguido, tá correndo, tá armado, tá com um fuzil na mão, tá colocando em risco as pessoas, os policiais. Ele entra, pode ser numa mansão, a polícia vai ter que ir atrás dele. Ah, Rodolfo, mas se fosse na Zona Sul, negociaria pra ele se entregar.
Mas a gente sabe, é isso que eu tô falando, tem que saber o que aconteceu lá. Eu não tava lá pra falar. O bandido abriu essa brecha? Ou o bandido saiu largando o dedo pra matar o policial, ele reagiu e ele morreu ali dentro? Então, tem um monte de coisa ainda a ser apurada antes de se precipitar pra dizer A, B, C, é isso, não é isso, e etc, etc, etc. O Ministério Público tá aí pra apurar, as pessoas estão aí pra darem seus depoimentos. Agora, o figurino que a gente conhece nas comunidades, o que os bandidos fazem lá dentro, a gente tá cansado de saber. A gente tá cansado de saber. A discussão sobre as operações das comunidades, elas deveriam ter como foco o morador da comunidade. O morador da comunidade, ele quer a operação policial, ele não quer a operação policial. Não é o manipulado pelo bandido. O morador de verdade, o inocente. Eu não tô dizendo que ele tem que fazer um plebiscito. Mas muitas vezes eles nos procuram aqui para dizer o seguinte: é um impacto, a gente claro que quer operação com inteligência, etc, mas não dá. Os caras aqui dentro estão barbarizando. Sabe, a polícia tem que vir aqui. Óbvio que tem outros que também discordam. Por isso que é uma discussão complexa, ambígua, difícil de se ter. Mas eu acho que no que aconteceu ontem, a gente tem que ir com calma nesse andor. Apurar, levantar as informações, sem abraçar, por exemplo, causas ainda sem qualquer tipo de respaldo para isso, como, por exemplo, quem vai para a porta da cidade da polícia hoje com a faixa de parem de nos matar, depois da operação de ontem. Parem de nos matar o quê? Se os 24 até agora são classificados como bandidos e até agora, não tem problema, se tiver depois, a Band News FM vai tratar e vai, junto, levantar informações e investigar. Mas até agora são 24 bandidos. Então parem de nos matar quem? Ativistas que nem moram dentro das comunidades. Parem de nos matar o quê? Uma faixa que foi escrita pelos bandidos e eles mandaram você ir pra lá pra frente da cidade da polícia estender isso? Ou a gente pode virar o lado dessa faixa, se juntar à cidade da polícia, junto aos policiais, virar ela pro outro lado da rua, ou seja, ela em direção à comunidade, porque os ativistas nem moram ali, então se eles quiserem fazer isso, eles podem, porque não estão lá sob o jugo do tráfico, e virar a frase pra lá, dizendo, parem de nos matar, só que do lado da polícia, da cidade da polícia, do policial André que tomou um tirambaço na cabeça e deixou o enteado, a mãe acamada com AVC que dependia dele. Vocês vão virar pra cá também a frase? Porque eu não tenho lado. Eu não tenho lado. Posso garantir pra vocês que eu não tenho. Se for pra bater na polícia, meter a porrada na polícia, a gente vai criticar aqui. Agora, eu também não tô do lado de bandido, de criminoso, de traficante. E também não vou estar do lado de anistia, ou de o que for, ou de bandeira, ou de faixa, ou de ativista, se não tiver razão. Então, eu queria perguntar, vocês vão virar a faixa do podem nos matar, ou parem, perdão, de nos matar, pro lado dos policiais, na mesma rua, junto com a cidade da polícia e os policiais civis, voltando essa faixa para os traficantes que fazem casa-mata e que treinam meninos para atirar e matar policiais, e os traficantes ali sobem na hierarquia do crime quando eles matam policiais, vocês vão virar ou é só pro outro lado? E vocês nem podem usar o argumento de que, poxa, eu não posso fazer esse protesto porque eu vou voltar pra comunidade e vou morrer, porque vocês são ativistas e nem moram lá. Fica a pergunta. 10h18. Carlos Briggs está aqui com a gente, ele conversou com uma fonte que mora dentro da comunidade para trazer exatamente essa impressão dos moradores, né, Briggs? Bom dia. Rodolfo, bom dia para você, Ágata, Pinho, todo mundo que está ouvindo a gente. É bem simbólico, é bem expressivo. A gente percebe que a opinião dos moradores, e esse morador ele é nascido e criado no Jacarezinho e é uma pessoa muito esclarecida. E não que não tenha outros moradores esclarecidos no Jacarezinho, mas tem pessoas esclarecidas e não esclarecidas em qualquer região. Esse é um esclarecido. Ele falou o seguinte, a discussão não é essa. A discussão não é essa. Ele disse que as operações que vêm para pegar as lideranças do tráfico de drogas são muito bem-vindas por quem vive sob o jugo do tráfico na comunidade. Há anos e há décadas.
poder ostensivo, recrutar os filhos, muitas vezes os pais com muita dificuldade, porque tem um simbolismo, tem um status do tráfico nessas comunidades. Os pais lutam, já nadam contra uma maré muito forte. Ele fala, tudo que a gente quer é que a polícia acabe com o tráfico de drogas aqui. O morador de bem, o trabalhador, ele é contra o tráfico de drogas e quer a operação da polícia. Só que ele falou o seguinte, Rodolfo, ontem mesmo, eu vou trazer esse relato dele, ontem mesmo, já no fim da operação da Polícia Civil, 2 bocas de fumo já estavam funcionando normalmente, não de forma ostensiva, mas já funcionando. Já era possível ver bandidos circulando, não armados, mas sabendo que é bandido. E hoje já está tudo normal. Ele falou que esses 24 mortos, que segundo ele esse número vai chegar a quase 30, porque há corpos ainda na comunidade. Caramba. Ele falou, olha... Segundo ele, são bandidos? Bandidos, todos bandidos. Ele falou o seguinte, olha, já foram... Gente, é um morador, só para reforçar, tá? É um morador da comunidade, é um ouvinte que se relaciona já há muito tempo com o Carlos Briggs, mantém o Briggs informado, diversas outras coisas, não da comunidade, da vida dele, passa por uma coisa, encaminha pra gente, enfim, no dia a dia dele, tá certo? Então ele não tem benefício nenhum para ambos os lados aqui. Ele odeia o tráfico, ele tem pavor do tráfico, e ele não tem por que passar a mão na cabeça de policial. Zero. Esse morador, tá certo? Ele é morador há anos e anos e anos da comunidade de Jacarezinho. O que ele tá dizendo? Todos, segundo ele, mais de quanto, Briggs? Mais de 4 décadas, desculpa. Porra! Cara, ele é praticamente, enfim, sem entrar em detalhes, mas conhece a comunidade como pouquíssimos. Ou seja, este afirma categoricamente que eram os 24 bandidos. Volto a perguntar, quem escreveu a faixa de parem de nos matar? Se referia a essa operação? Ou foi o Comando Vermelho que escreveu? Talvez com letras vermelhas também. E aí, avançando para outra questão colocada por ele também. Não há essa unanimidade dentro das favelas, porque é ali que a discussão tem que acontecer. Não há essa unanimidade dentro das favelas de que, olha, não queremos operação tipo Brizola. Brizola fez isso. E, aliás, até hoje sentimos o impacto disso, né, Briggs? O abandono das comunidades em você não ir. Eu não tô dizendo, minha gente, vamos lá. Rodolfo, você acha que a operação... Não muda também. Porcaria nenhuma. Tá lá o Boca de Fumo operando hoje. Jacarezinho continuará sendo Jacarezinho, com o PP que não funciona, com o Supremo lá no ar-condicionado tomando suas decisões sem saber o que é a realidade, e com sua rotina de medo, de terror, de tiroteio. Não será a operação de ontem, matando 24. Mais cedo uma pessoa me escreveu e falou, Rodolfo, se mataram 24 e as bocas de fumo estão operando, mataram pouco, tinham que matar 100. Eu respondi para essa pessoa, que eu tenho um grande carinho, dizendo o seguinte, não adiantaria. Pode matar 100. Isso. No dia seguinte vai ter mais 100. Se não for ali da comunidade, que terá também na comunidade, com a comunidade extremamente populosa, vão vir outros 100 de outras, porque o Comando Vermelho domina várias favelas do Rio de Janeiro. E se eventualmente você achar que você acabou ali com o Comando Vermelho porque você matou, sei lá, 200 e todos morreram, vai vir a terceiro comando puro, a milícia, e vai entrar e a realidade vai ser a mesma. Porque essa discussão é muito mais complexa, ela envolve uma ação de Estado com tantos outros braços. É um abandono de décadas. O nosso ouvinte que mora lá há décadas sabe disso, que está dando esse depoimento pro Carlos Briggs. Então, ninguém está dizendo que a operação ela soluciona. O que o morador está dizendo é o seguinte, quando você tem um domínio largo, extenso, em que a comunidade ela é completamente abandonada, vídeo que aconteceu com o Brizola, o cara passa a ter míssil, faz casa-mata, passa a tomar casa de morador, ele passa a ter um controle, ele passa a subjugar a comunidade ainda mais. É uma ausência completa e restrita. E quando o morador diz, como disse pro Briggs, que a comunidade, quando há uma operação assim, ela, claro que ela não quer, em tese ela queria viver na paz, viver tranquila, não ter nada, viver na absoluta tranquilidade, mas ela vive assim. Mas ela, em sua ampla maioria, não é contra quando é, óbvio, uma operação que eles percebem que é uma operação que tem objetivo, que tem alguma coisa sendo ali debatida ou com objetivo específico e com algum resultado que seja pelo menos para dizer para aqueles caras como recado de que, olha, você não manda e desmanda aqui completamente não, você até manda e desmanda, mas assim, eu quando tiver que entrar, eu vou entrar. E eu não tô defendendo para passar a bola pro Briggs
os excessos, os erros, as operações atabalhoadas, desorganizadas, não. O que eu tô só dizendo é que a gente não pode, como o STF quis, dizer que a polícia, ela não pode operar em determinadas áreas, independente do que tiver de informação, de planejamento, de inteligência. Você não pode blindar a comunidade e dizer o seguinte, você ficará aí dentro tranquilo, sem ser incomodado. Isso é uma excrescência, na minha modesta opinião, Briggs. Na sua e na dos moradores. Você leu o que os moradores falaram. Você exatamente traduziu de forma, assim, perfeita o que os moradores falaram. Eu vou trazer a palavra dele, Rodolfo, se você me permite. Distorcido, obviamente. A identidade preservada e a voz distorcida. O que ele vai falar, Rodolfo, e talvez algumas pessoas até não gostem do que ele vai dizer, algumas, é que a operação de ontem não surtiu efeito prático nenhum. Efeito prático nenhum. Pode ter tido um simbolismo no número de mortes, mas para quem vive dentro da favela... Não muda nada. Para quem vive na favela... Para fora, tu pode ter tido. Isso que ele conversou muito comigo. Olha, para fora teve repercussão e tal, mas isso não vai mudar em nada. E aí o que ele vai finalizar dizendo é que o mesmo bandido que morreu, a arma que não foi apreendida, outro já chegou, já pegou a arma e continua trocando tiro com os policiais. Vamos lá, a palavra dele. A operação policial, quando ela vem respeitando os moradores, vem de forma cirúrgica, pegando galpões de arma, as chefias do tráfico, elas são muito bem-vindas. Foi uma retaliação pela morte do policial do COT. Ficaria feliz se isso acabasse com o tráfico. Pega a pontinha do iceberg que é substituída imediatamente. Ontem as bocas de fumo da região estavam funcionando durante a operação. Quando a poeira começou a baixar, o comércio voltou de forma discreta, não tão ostensiva, sem exibir armamento, mas voltou sim. Inclusive a boca de fumo fica a 50 metros da Broeder Câmara, em cima do buraco do Lacerda, próximo à cidade da polícia. Ele fica 500 metros da cidade da polícia, 300 metros, é muito perto. Felizmente, o que precisa é interromper a entrada de droga, a entrada de arma no morro. Não combater quem está ali na linha de frente, porque esse ali ele é substituído na mesma hora. Soldado do tráfico que cai e que os bandidos conseguem recuperar o armamento, outro imediatamente assume o armamento e continua revidando. Que lucidez, hein, Briggs? Muito, ele lucidez, é muito lúcido. Agora, os pontos bem colocados, maravilhosos por ele. Operação policial, operação, tá? Tipo a de ontem, pode matar 24, 50, 100. É enxugar gelo. Operação policial é enxugar gelo. Não adianta. Você vai fazer 10, 20, 30, 50. Por isso que o projeto UPP, em determinado momento, foi visto como uma possibilidade de solução, porque não é a polícia chegar, fazer operação e ir embora. É a polícia ficar. Só que ele foi um projeto eleitoreiro. Não teve investimento contingente, os outros serviços não foram juntos, então não adianta. Então por isso que eu digo, sai essa UPP, porque isso que tá aí não funciona. Ou entra, mas entra e fica. Entra e ocupa. Entra e não deixa a boca de fumo funcionar horas depois da operação. Entra e não deixa o tráfico estar operando hoje depois de 24 mortos, porque senão não adianta. Veja, esse é um problema de décadas, histórico. Você não resolverá simplesmente com a polícia sozinha na ponta, se expondo ainda ao risco. É um problema que deveria vir com mudanças de locais, com a entrada de todos os poderes, de todas as instâncias juntos. Isso inclui judiciário, Ministério Público, Defensoria, tudo. Esporte, lazer, digital, internet, possibilidade de negócios, agências de negócios para poder treinar pessoas autônomas, cursos profissionalizantes, Senac, Sesc, não sei das quantas, para dar oportunidade para as pessoas se reposicionarem. Aí você muda a realidade da favela. Urbanização, vias largas para acabar com as vielas onde eles ficam lá mais protegidos, saneamento para diminuir índices de saúde, índices péssimos na saúde, água potável dentro de casa que não tem graças a essa SEDAI que é um lixo, e por aí vai. Aí você começa a querer mudar a realidade. Enquanto isso, a polícia vai enxugar gelo. O que não quer dizer, tá? Ponto, vírgula, ou ponto, vira a página, o que não quer dizer que enquanto essa realidade não muda, porque não se enfrenta, porque os políticos não querem, porque realmente não se desenvolve um projeto sério que tire fora os interesses eleitoreiros, como o Cabral tinha, como o Pezão tinha, enquanto isso não quer dizer, como bem disse o morador, que eles não queiram, eventualmente, com planejamento, com objetivo, que a polícia entre. Essa é a discussão, tá certo? Sem pegar necessariamente a operação de ontem como a discussão como exemplo. Mas é isso. Não é que ele não quer que a polícia vá, que é a discussão do Supremo. Eu puxei essa discussão por causa do Supremo. Não é que o morador ele não quer.
O morador, ele não quer ficar completamente abandonado porque a coisa muitas vezes piora. Parece que não dá pra piorar, mas piora. Agora, claro que, como ele disse, a polícia tem que saber o que tá fazendo, pensar no que tá fazendo e ter um objetivo certo e se planejar para isso, se preparar para isso. Valeu, Briggs. Obrigado. Rodolfo. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, Não, obviamente, por favor. você foi perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Bom trabalho. Abraço. Tem Igor. alguns pontos importantes também para a gente comentar ainda sobre essa operação. Um deles, o prefeito Eduardo Paes até concedia entrevista coletiva há pouco e, enfim, acabou comentando sobre esse assunto, mas vou me ater ao que diz respeito a impacto nos serviços municipais durante a operação. Foram 18 escolas fechadas ao longo dessa operação e 4 unidades de saúde do entorno tiveram que interromper suas atividades por conta do confronto intenso que aconteceu. Os moradores, o Briggs trouxe aí agora até a opinião deles, a visão de quem mora ali no Jacaré há muito tempo, também relatam que ainda tem muito transformador estourado porque foi atingido por tiro, muita caixa d'água vai ter que ser trocada porque também está completamente cravejada de bala, prejuízos com danos aí estruturais nas casas, então fica também, além dessa falta de eficácia, o registro aí dos moradores que agora vão ter que contornar esse prejuízo deixado após a operação e algumas informações sobre a apuração da operação policial. Não houve desrespeito à decisão do ministro Edson Fachin do STF, que já foi referendada, e isso é importante destacar, não há suspensão das operações policiais, mas sim a restrição delas. O próprio Ministério Público já comunicou que foi avisado pela Polícia Civil ontem às 9 da manhã, ou seja, 3 horas após o início da operação, o motivo dela e que ela estava acontecendo e deu ok. O próprio MP elaborou uma denúncia em cima do inquérito da Polícia Civil e a Agatha vai até falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. E a ONU determinou, pediu, na verdade, recomendou que haja uma investigação independente da atuação da Polícia Civil ontem, o que o Ministério Público já confirmou também que irá fazer. A Defensoria Pública se posicionou dizendo que a operação não pode ser tratada como eficaz devido ao número de mortes e que está à disposição de todas as famílias desses suspeitos que vieram a óbito durante o confronto com a polícia para prestar ali também o serviço jurídico gratuito que for necessário. Vamos lá, vamos em frente, Agatha. Em relação, rapidamente, Rodolfo, em relação ao inquérito policial que foi enviado para o MP fez a denúncia e uma cópia dessa denúncia foi encontrada dentro da casa de um dos criminosos que foi invadida pela polícia ontem durante essa operação. Dentro dessa casa tinham 5 bandidos que foram baleados e mortos e aí, de acordo com as investigações, esse local funcionava como esconderijo para os chefes do tráfico de drogas que atuavam por ali. E aí esse documento foi encontrado e, de acordo ainda com as investigações, isso seria um indício de vazamento, mas ainda sendo investigado. A Yasmin Bachur teve acesso a essas fotos desse relatório que foi encontrado dentro da casa desses criminosos. O que isso quer dizer, Rodolfo, é que os bandidos tiveram acesso a todo o inquérito policial antes mesmo da realização da operação. E eles sabiam que a polícia já tinha mapeado vários pontos da favela onde eles faziam essas atividades de aliciar menores, instalando piscina, fazendo festinha, contratando gente vestida de Mickey para brincar com as crianças. E nesse relatório também mostrava aquelas barricadas humanas, os pula-pulas instalados do lado da boca de fumo. Ou seja, os criminosos já sabiam exatamente onde construir a casa-mata, onde colocar a seteira para poder colocar o cano do fuzil e atirar no policial estando protegido, estando coberto, porque já sabiam onde a polícia tinha identificado onde eles estavam se estruturando sem as operações que estavam sem acontecer. Para finalizar esse assunto definitivamente, quem disse que o policial que morreu não morreu por causa desse vazamento? Isso foi vazamento. Alguém tem dúvida que isso foi vazamento? Alguém vazou essa operação. Alguém repassou para o tráfico a informação. Isso tem que ser apurado de forma rigorosa, severa. Alguém vazou. Se vazou, como disse o Pinho, os bandidos sabiam por onde a polícia ia entrar, como ia entrar, de que forma, com quais objetivos. Quem, obviamente, conhece, sabe muito bem que os bandidos se prepararam para isso. Se prepararam para isso na fuga, se prepararam montando casa-mata em determinados pontos para se proteger e poder atirar, como atiraram.
se prepararam se posicionando em vias onde eles sabiam que a polícia ia entrar por ali. E vocês têm dúvida que essa via era por onde, por exemplo, o policial civil o André estava entrando e foi atingido por um tiro que ricocheteou no chão? Então a polícia deveria, Ministério Público, Polícia Civil, deveriam colocar com unhas e dentes a corregedoria atrás de quem vazou essas informações. Porque este desgraçado, este vagabundo, que é pior do que bandido, hein? Esse é pior do que traficante. O traficante, você já sabe que ele é bandido, você trata como bandido, você espera dele reação de bandido. O que tá do lado, na fileira da corporação, é muito pior. É a raposa, é o vagabundo que com esse tipo de atitude provoca morte na ponta, execução de policial, insucesso de operação, críticas à corporação e por aí vai. Tem que descobrir quem é. Ele tem digital na morte do André. O tiro não foi disparado por ele, mas ele ajudou a apertar aquele gatilho. E isso é muito grave. Não sei se é um policial, não sei se é alguém do Ministério Público, eu não sei quem vazou. Mas essa informação dada pela Ágata e pelo Pinho é evidente do quanto que essa informação chegou aos bandidos por alguém que estava por dentro da investigação.